E aí pessoal, Alexandre novamente. Neste tutorial eu vou falar com vocês sobre como alterar transições entre slides, né? Que é o movimento que existe entre os slides. Bem, para este tutorial eu escolhi temas dentro do Premium, que tem bastante slides com transições, outros também, o Fancy e o Wall também tem, mas esses aqui, como tem alguns gráficos inteligentes, a transição tem um efeito importantíssimo nos slides. E foi por isso que eu escolhi eles, tá? Então eles estão aqui dentro do Blue. Quais foram? Eu tenho eles aqui. Então aqui eu tenho vários agrupados. Então eu vou neste momento selecionar aqui esse de equipe, por exemplo. Então vou começar aqui dentro deste de equipe aqui, slide, vamos colocar aqui para apresentação de slides. Muito bem. Então aqui estamos vendo já no modo de apresentação esse slide com 4 pessoas que é para apresentação do time. Se eu der um clique aqui para avançar, na verdade para o próximo, veja o que acontece, né? Ele tem uma movimentação bastante interessante. Eu mudei de slide agora. Se eu clicar de novo, isso não é uma animação, tá pessoal? Isso é uma transição. Próximo slide. Próximo slide. Próximo slide. E é isso. Então, entre esses slides existem transições. E neste caso especificamente, se eu alterar essa transição, por exemplo, nós vimos as transições entre esse slide e este slide. Se eu vier aqui, onde que eu vejo as transições? Eu venho aqui no menu, transições, e eu verifico quais são as que estão sendo utilizadas. Se eu clicar aqui, ó, aqui não tem nenhuma transição, aqui já tem uma transição que, ó, aliás, seleciono aqui que chama transformar. Transformar, transformar, todos eles são transformar neste caso aqui, né? E por que que isso é interessante? Se eu quiser alterar, vamos ver novamente como é que fica. Vamos ver novamente, olha. Existe esse movimento das fotos. Se eu alterar isto, por exemplo, vamos supor que você quer usar, você gosta mais do esmaecer. Vou alterar todas aqui e colocar esmaecer. Então, alteramos esses 5 slides para esmaecer. O que vai acontecer? Então, aqui, vamos ver agora. Vou dar um clique. Olha só. Ele perdeu aquela dinâmica de substituição de fotos, que tem toda a elegância nestes slides, né? Então, alterar transições é é uma maneira muito simples. Se eu voltar aqui para transformar, esse recurso transformar, ele existe, por falar nisso, nos PowerPoints acima de, se não me engano, 2019. O que eu estou usando aqui é o 365, Microsoft 365, que ele já vem com esse recurso transformar, ou em inglês morph, que morph quer dizer também transformação, tá? Então é importante você analisar isso, porque esse recurso transformar cria muitas possibilidades na criação dos slides, como também vamos verificar aqui um outro tipo de animação. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui com linha de tempo, mas esse daqui, por exemplo, que tem essas linhas aqui, ó. Então, veja que nesses slides eles têm uma linha horizontal seguindo eles, né? Aqui para frente. Então vamos colocar a animação aqui para verificar como que são as transições entre esses slides. Então se eu der um clique aqui para mudar de slide, ele empurra o próximo slide, empurra o anterior, né, para a esquerda. Isso te dá um efeito de continuidade, né? Parece que é uma tela contínua que está te contando uma história na linha do tempo. Os slides de timeline em linha do tempo também são da mesma forma. Se você alterar isso, também você pode fazer isso, né? Vamos, aqui está todos eles com empurrão.
se eu quiser, muitas pessoas gostam de colocar aqueles aleatórios, né? Aquelas transições mais, por exemplo, tipo barras. Eu não gosto muito, acho que isso não. Toda e qualquer animação, assim como a transição não deixa de ser uma animação, ela deve ser utilizada para dar ênfase na sua mensagem. Né? Ela não está lá para fazer palhaçada, vamos dizer assim. Não é circo. Então elas têm que ser usadas para ajudar e auxiliar na sua mensagem, para chamar a atenção da pessoa com um conteúdo. Não simplesmente você colocar um negócio pulando que todo mundo olha, mas que não tem nada a ver com a mensagem, com a história que você quer contar. Tá? Então isso não faz muito sentido. Veja só, alterei lá para aquelas barras que acho que eu nunca usei aquilo na vida. Opa, vamos voltar aqui. Veja o que acontece. Ok, isso é a animação de slide até agora. Agora vamos fazer a transição, passar para o próximo. Então, apareceu lá as barras transversais que perde aí um pouco a razão de ser, né? Dá um efeito, mas sinceramente não existe grandes motivos para ser utilizada. Eu não sei se eu tenho de timeline aqui comigo. Se eu tivesse de timeline, aqui tem um de timeline. Vamos fazer mais para baixo um pouquinho. Timeline. Deve estar em outro arquivo. Mas eu tenho um ali que eu posso usar também. Aqui tem um outro que é mais interessante para poder... mapas. Mapas é uma coisa interessante de explicar. Olha só aqui neste... Vamos pegar esse aqui da América do Sul. Também utiliza a transição Morph, que o pessoal chama no Prezi lá de zoom, né? Aqui no PowerPoint é transformar. Então veja só que interessante, quando eu mudo para o próximo slide, o que acontece com o mapa. Então ele dá um zoom, o Peru se desloca, né? O mapa do Peru se desloca, ele dá um zoom no mapa inteiro da América do Sul. E depois troca a Argentina por Peru e Chile por Argentina e depois ele retorna. Então se você também aqui alterar esses slides para colocar esmaecer, por exemplo, o que vai acontecer, você já deve saber. Né? Tudo bem, entrou o mapa, isso é uma animação, não é transição ainda. Agora sim, cliquei, o que aconteceu? Ele só mostrou o Peru, mas não tem nenhuma dinâmica entre os mapas de cada país. Por quê? Porque eu não estou usando mais o recurso de transformar ou de morph, se o teu software for em inglês. Vamos voltar aqui para uma outra de timeline que é parecida, que dá para fazer, por exemplo, este daqui, se eu não me engano, este daqui, deixa eu ver uma coisa. Então ele tem aqui uma nuvem, né? E quando eu faço a transição, o que acontece? O de cima, o posterior empurra o anterior, né? Então ele faz uma ligação como se fosse uma tela única, veja só. Se você alterar essa transição, vai acabar este efeito interessante aqui, tá? Assim como nas timelines aqui também. Aqui tem uma timeline. Deixa eu ver de onde que ele começa. Vamos para o anterior. Tá, então tem as opções. Então tem a estrutura, você tem uma ligação de uma com a outra. Então é uma forma interessante de utilizar transições entre um slide e outro, principalmente quando você quer... O que é interessante? Quando você vai transmitir uma ideia, você precisa colocar uma ideia em cada slide. Isso é o que é recomendado. Você nunca coloca muitas ideias no mesmo slide. Porém, você pode distribuir uma ideia em mais do que um slide. E é o que funciona com timeline, né? Você pode colocar 5 slides para contar uma história, que é a mesma ideia. Então, isso é importante, uma coisa de cada vez. Mesmo que você
precise colocar muito mais slides na sua apresentação. Não existe limite para a quantidade de slides. Isso que falam é bobagem. As pessoas gostam de criar números, né? 20 slides para tantos minutos. Não, isso é bobagem. Depende da dinâmica que você vai usar e quanto tempo você vai gastar para explicar cada slide. O que você não pode é danificar ou prejudicar a sua mensagem, porque você tem que seguir um controle de quantidade de slides. Isso não existe. Tá bem? Então, esta é a forma de mudar as transições e os cuidados que você deve ter. Minha recomendação é sempre utilize uma transição para dar ênfase na sua mensagem ou na sua história. Ok? Espero que tenha ajudado com este vídeo. Te vejo no próximo.